Isso é uma coisa interessante da gente falar. Assim. Bom, a gente vai começar a falar agora de organização social. E aí, quando a gente começa a falar de organização social, a gente começa a pensar nas regras envolvidas na... Como se não nas regras envolvidas para que o comportamento social ele se mantenha. Então, a gente viu que para a gente ter evolução de altruísmo, a gente precisa ter certo grau de coesão dos grupos. Foi basicamente o que a gente tirou da seleção múltiplos níveis. Então, para a gente ter evolução de altruísmo, é mais provável se a gente tiver certo grau de coesão entre grupos. Para o grupo ele ser coeso, ele precisa respeitar certas regras. Ele precisa ter certo grau de organização. Ele precisa ser um grupo ordenado, por mais complexo que ele possa ser. Quando você para analisar uma colônia de abelhas, por exemplo, a colônia de abelhas elas têm normas, né? Cada abelha desempenha uma dada função, a gente tem papéis diferentes, eles fazem horários certos, então existe uma organização presente. Então, essa organização, ela não só surge a partir de seleção de grupo, ou de seleção de parentes, se vocês preferirem ficar com outra galera. Ela não só surge a partir de seleção de grupo, mas ela também fortalece a seleção de grupo. Então, quando o grupo é individualizado, quando o grupo é coeso, a gente tem mais força de seleção de grupo, então a seleção de grupo também vai selecionar características de coesão de grupo. E a gente vai estudar um pouco agora sobre essas questões de organização social. E aí no final a gente pode dar uma pincelada sobre comportamento humano e mostrar no que é que a organização social humana ela difere da organização social de outros animais e o que é que a gente vai compartilhar também. Então, primeiro para a gente falar disso, eu queria trazer para vocês o paradoxo da coordenação. O que é esse paradoxo da coordenação? Valeu, meu gato. O paradoxo da coordenação, ele basicamente afirma que, embora o todo ele pareça organizado, quando você olha uma colônia de formigas de cima, a colônia como um todo, ela tem uma certa autopoiese, né? Ela tem uma certa... Então, a colônia como um todo, quando você olha, ela tem uma autopoiese, né? Ela se regula, ela mantém sua estrutura, tudo bem? Mas se você parar e ver uma linha de formigas caminhando, parece um negócio confuso. Elas caminham, tocam na outra, uma passa por cima da outra, aí pega a folha, ela está carregando, aí sobe uma na folha que ela está carregando, etc. O processo como um todo, ele funciona, ele é eficiente. Mas as partes, elas têm uma certa desorganização, assim, né? No nível do indivíduo, a gente observa uma coisa meio caótica, né? Quando você olha os indivíduos ali interagindo entre si, com aquela quantidade de informação, fazendo aquela porrada de coisa, é um tanto quanto caótico. Mas quando você quando você olha no nível do grupo, a gente observa algo perfeitamente ordenado, não é? Uma colônia, normalmente, de animais, quando você observa, o negócio chega a ser parecendo uma orquestra. Mas, individualmente, é algo que nos causa uma sensação de caos. E aí muitos autores chamam isso de paradoxo da coordenação. E isso é uma discussão extremamente complicada, gente. Extremamente. Porque tem gente que vai dizer que esses animais eles agem completamente alheios ao trabalho uns dos outros. A gente vai falar um pouco sobre isso. E como isso está interligado com tudo aquilo que a gente vem falando, sobre como perceber os níveis é importante, como a gente tem que olhar o processo e não especificamente a consequência daquele processo. Então, muitos animais de comportamento social, eles têm o que a gente chama de comportamento sequencial. O que é isso? O comportamento dele, via de regra, é extremamente estereotipado e é regulado por estímulos ambientais. Isso daqui é uma vespa construindo seu ninho. E aí como é que ela faz? Ela segue especificamente esses passos, sempre. Sempre. Ela chega, puxa primeiro isso, puxa isso. Se você chegar nesse passo aqui e destruir essa parte, ela volta para esse passo e continua tudo de novo. Certo? Então é um comportamento extremamente estereotipado. A gente faz a divisão normalmente de comportamento que é estereotipado, não certo? Tá certo, não tá? Estereotipado.
Tem o comportamento estereotipado e o comportamento que é plástico. O comportamento que é plástico não quer dizer que ele seja reciclável. Não, plástico por quê? Porque ele tem certo grau de flexibilidade, de plasticidade. Entendeu? Então, por exemplo, se dependendo do contexto, o animal ele age de maneira diferente, então esse comportamento ele vai ser um comportamento plástico. Se um comportamento ele independe de um contexto, esse vai ser um comportamento estereotipado. A gente tem esses dois tipos de comportamento. Normalmente, quando a gente observa insetos, por exemplo, eles têm o que a gente chama de comportamento sequencial, que é um comportamento estereotipado, regulado por estímulos ambientais. E aí a gente vai, desse comportamento sequencial, a gente pode chegar num ponto que a gente chama de estigmergia. Se um indivíduo ele não consegue distinguir o seu trabalho do trabalho do outro, e ele tem um comportamento sequencial em passos, a tendência é que ele estabeleça uma complementariedade. Vamos imaginar o seguinte fato: eu e Daniel moramos juntos, certo? Mas eu sou uma pessoa estudiosa, eu durmo as noites todas certinhas e etc. Mas Daniel é uma pessoa regueira. Então quando eu estou em casa, Daniel não está. Quando Daniel está em casa, eu não estou. Então a gente mora junto, né, cada um no seu quarto, mas a gente quase não se encontra. E aí a gente fez uma vaquinha e comprou uma mesa para montar na sala, certo? Só que a gente tem vidas muito ocupadas, né? Eu porque trabalho muito, sou muito estudioso, Daniel porque é vagabundo. E aí eu chego, começo a montar essa mesa, monto metade da mesa, e aí não tenho tempo para terminar, e saio. Aí Daniel, que chegou laricado, morrendo de fome, querendo comer uma coisa na mesa, ele vai montar essa mesa para poder comer. Daniel ele vai começar o trabalho do início? Não. Ele vai começar da onde eu parei. Ele vai começar da onde eu parei e vai terminar de montar a mesa. Por quê? Porque o ato de montar a mesa é um comportamento extremamente sequencial. Você tem os passos que você deve seguir e se você já está em dada etapa, você continua a partir daquela etapa. Então, mesmo a gente não tendo trocado nenhuma informação sobre essa mesa, como montar, quem é que ia fazer cada coisa, a gente conseguiu chegar a um produto final eficiente, né? Esse Daniel não foi um animal da engenharia. Mas a gente conseguiu montar uma mesa a partir disso. Então, quando dois ou mais animais começam a conviver em grupo e eles têm um comportamento sequencial, um comportamento extremamente estereotipado, a tendência é que a gente tenha o surgimento de estigmergia, que é justamente esse tipo de comportamento em que o produto do trabalho modula o comportamento de seus participantes. Então, como o objetivo é terminar esse serviço, é esse serviço que vai modular o nosso comportamento. É a partir dele. Por exemplo, uma trilha de formiga, ela é exatamente isso, né? Uma formiga vai, coloca um pouco de feromônio, acha comida. Quando ela acha comida, ela libera mais feromônio. E aí todas as formigas vão passando ali, colocando feromônio, e aí deixa de ser um caminhozinho e passa a ser uma rodovia de feromônio, né? Então, estigmergia, normalmente, é definida como traços e modificações feitas pelos indivíduos no seu ambiente que podem ter reflexo no comportamento deles. O que pode ser isso? Gradiente de feromônio, como o exemplo das trilhas de formiga, estruturas materiais, como por exemplo o ninho, que os indivíduos começam a construir, impregnadas ou não por mensagens químicas, ou até mesmo a distribuição espacial dos elementos da colônia. Se eu, por exemplo, tirei as larvas daqui e coloquei em outro lugar, esse lugar aqui é o das larvas que precisam ser transformadas em pulpas, então automaticamente vai transformar elas em pulpas. Entenderam? Então, o produto do trabalho vai modular o comportamento, seja esse produto um gradiente de feromônio, uma estrutura espacial ou uma organização espacial, certo? Tais estruturas materializam a dinâmica do comportamento coletivo da colônia e restringem o comportamento dos indivíduos através de alça de retroalimentação. Ou seja, o indivíduo, isso funciona como uma constrição comportamental, uma restrição que vai modular o comportamento desse indivíduo. E uma formulação mais genérica. Tem gente que diz que estigmergia é um fenômeno de comunicação indireta mediado pelas modificações no ambiente, né? Aí aqui está vindo o bendito do Calvin tentando utilizar uma comunicação indireta com a menina para tentar ofender ela. Mas qual é a questão? Existe um julgamento
que perpassa pelo paradoxo da coordenação, que é muito complicado. Algumas pessoas, por observar esse caos a nível de indivíduo, elas afirmam que esses animais eles não estão cientes da sua participação de um todo, e que eles agem de maneira intuitiva, instintiva. Lembra daquele conceito que a gente criticou? Então tem muita gente que diz isso. E diz que este de energia não pode ser tratado como comunicação, porque não há intenção de transmitir informação. Pensem num experimento aí, para a gente medir a intenção. Como é que vocês fariam um experimento para medir a intenção? Mas se você deixa uma coisa marcada, a coisa não é... Que alguém termine aqui para você? Tem isso também. A gente pode ter um explorador no grupo, né, por exemplo, o cara que não faz todo o trabalho para alguém fazer e tudo mais. Mas a questão é, eu consigo medir a intenção animal? Primeiro, eu não consigo medir a intenção de gente, sacou? Porque tem uma porrada de coisa que a gente faz que a gente não tem intenção. E tem coisa que a gente diz que a gente tem intenção e não tem. Eu mesmo sempre faço isso. Quando uma coisa dá certo, na cagada assim, quando eu não tentei, eu falo assim, tá, testei, fiz isso ontem, não consegui fazer agora. Esse tipo de coisa. Então, intenção, assim como instinto, são conceitos que não são conceitos científicos, porque eles são intestáveis. Eu não consigo virar para a formiga e falar, licença, minha formiga, boa tarde, você poderia receber esse questionário aqui? Você teve a intenção de largar aquele feromônio ou você se cagou? Então eu não consigo fazer esse tipo de pergunta, eu não consigo responder esse tipo de pergunta. Será que a formiga ela libera o feromônio como xixi mesmo? É uma coisa que ela faz constantemente? Ou ela tem a intenção de comunicar, de avisar, galera, tem comida! Vamos comer! Não tem como saber isso. Então, intenção é um conceito biológico que nem deve ser um conceito científico. Então a gente não deve utilizar. Como é que a gente pode conceituar a comunicação? Troca de informação. Se houve alguma troca de informação, então é comunicação. Beleza? É uma forma bem generalista da gente definir comunicação. Ruim também, viu, gente? Essa definição é ruim. Porque, por exemplo, ele espirrou e aí eu sei que ele está gripado. Houve uma troca de informações aí, certo? Você quis transmitir. Será que esse comportamento ele foi modulado por seleção natural para me ensinar a ficar longe dele? Será que ele espirra para fazer com que a gente saia de perto? Não, né? A gente não sabe. É um comportamento inerte que eu consigo ter alguma pista a respeito disso. Se você está na minha frente, eu te dou uma bicuda e você sai da minha frente, isso é comunicação? Não necessariamente, né? Eu posso estar coagindo você a desempenhar um comportamento. Então, normalmente, comunicação a gente define com um ato, direto ou indireto, que modula o comportamento do alvo, ou seja, se eu falar, Daniel, você olha para mim, modulei seu comportamento, não modulei? Mas a emissão desse comportamento e a recepção, elas têm que ter evoluído para essa troca de informação. Então eu abrir a boca e falar Daniel, e você escutar e olhar para mim, as duas atitudes elas foram moldadas por processo natural para a gente realizar essa troca de informação. Quando eu dou uma bicuda em você e você sair foi moldado, né? Se você sentir dor, você vai se sair, não parada. Não, desculpe. Eu bater para você sair é porque funciona, né? Estou moldando o seu comportamento. Mas você saiu porque você sentiu dor, não foi porque você recebeu alguma informação. Entendeu? Se, por exemplo, é um cachorro. Não, cachorro é um péssimo exemplo. Deixa eu ver outro exemplo. Se o organismo vai nidificar e aí ele chega lá e tem cheiro, vou nidificar aqui, eu cheguei, tem cheiro de um outro bicho que mora aqui, da mesma espécie que eu, vou ficar aqui não, senão vai rolar briga. E ele sai. Isso daqui não foi uma comunicação específica, né? Não foi tipo um aviso, minha casa. Não. Ele utilizou de uma pista ali. Então a emissão do cheiro, ela pode não ter evoluído por seleção natural. Mas eu me ligar no cheiro, isso foi adaptativo. Vocês entenderam? Então a gente falou da comunicação, das pistas e da correção. Então tem esses três tipos. Todos eles fazem parte de uma lógica que funciona no grupo social, né? Então os animais eles estão constantemente trocando informação. Mas nem sempre a maneira como eles trocam foi moldada exatamente por seleção natural. Muitas vezes pode ser um caso de exaptação. Então você liberar o odor pode ser utilizado. Você libera o odor por quê? Porque você precisa transpirar, né?
se você fica catinguento. Mas a gente pode utilizar essa informação para adequar o nosso comportamento, a nossa interação social. Entendeu? Então, estigmergia, embora tem muita gente que diga que não é um tipo de comunicação, pode ser um tipo de pista, que também é importante para a organização social. Pronto, foi exatamente isso que eu falei. Então, os indivíduos, eles realmente interagem para alcançar a coordenação, mas eles podem interagir indiretamente. Dessa maneira, cada indivíduo tomado separadamente, ele não parece estar envolvido num comportamento coletivo coordenado. Porque esse comportamento é um comportamento do quê? Do grupo. Se eu olhar a nível de indivíduo, é lógico que vai parecer uma coisa caótica. Porque essa estrutura organizativa, ela está no nível acima. É como eu tentar olhar um animal que está competindo sozinho. Eu não consigo entender ele competindo sozinho. Da mesma forma, eu não posso observar um comportamento coletivo, de grupo, prestando atenção aos indivíduos, em cada indivíduo particularmente. Entendeu? Então esse paradoxo da coordenação, ele na verdade é uma concepção ruim de níveis hierárquicos diferentes. Então são pessoas que estão achando que eu vou entender o comportamento coletivo de um grupo olhando para os seus indivíduos. E não é isso. Então a gente não pode ficar olhando para o indivíduo, né? Se eu olhar só para essa formiga, se eu ficar notando os comportamentos dela o tempo todo, eu vou entender qual é o padrão das saúvas para poder cortar essa folha? Não. Eu não tenho que analisar os indivíduos individualmente, eu tenho que ver como eles interagem e como eles se coordenam como grupo. Vocês estão com frio? Pô, Capelli, você bota esse ar-condicionado para ver mesmo. Tá de boa o quê, rapaz? Não tem um mini badog? Tá num frio desse, calor da azul. Lá fora, mas não precisa exagerar aqui, né? Tá em cima de mim essa azul. Então vocês percebem, gente, como ter uma concepção de níveis, ter uma concepção de enxergar o processo, ela pode ser importante. Se você não tem uma concepção de níveis hierárquicos, por exemplo, se você acha que a gente não tem uma estruturação de grupo, não é importante a gente enxergar indivíduo, grupo, população, comunidade, ecossistema, você vai sempre tentar olhar o nível inferior. Sempre. Você vai falar, o gene é mais importante, o indivíduo é mais importante. E nem sempre dá para a gente resolver as questões olhando no nível mais básico. Em alguns momentos a gente tem que olhar no nível em que o evento acontece. Se é um evento de grupo, eu tenho que olhar no nível do grupo. Certo? Talvez a gente tenha eventos realmente que são eventos a nível de gene, né? Se eu for olhar alguma coisa, vai ter, por exemplo. Agora você vai olhar esse evento no nível do evento, no nível do gene. Então a gente tem que ter um cuidado de observar os eventos no nível de organização, no nível hierárquico que eles acontecem, certo? E não tentar sempre ir numa estratégia reducionista de dizer que se eu olhar para o indivíduo, olhar para o gene, eu sempre vou ter uma resposta. A gente tem que mudar essa concepção. E aí a gente vai para a concepção que deixa de ser essa concepção de estigmergia, que a concepção de estigmergia ela é contra uma ideia de comunicação, de transmissão de informação, e a gente vai para a sematectônica. É um nome horroroso, parece um negócio de terremoto, né? E o que ela fala na verdade é que as comunicações ela pode acontecer via modificações no ambiente. Então eu coloco um post-it aqui, não está aqui não, eu baixo nessa letra. Eu boto um post-it aqui dizendo para Daniel, por favor, lave os pratos e jogue o leite fora que está azedo. Então eu modifiquei o ambiente, você vai pegar aquela informação e vai utilizar. Então vai modular seu comportamento, né? E esse é o meio também de amplificação de sinal. O que é isso? Cada um vai fazer um pouquinho daquele trabalho. Se tiver 30 pessoas morando na casa e cada um deixar um post-it, quando você chegar e tiver 30, você vai fazer fudeu. Escolhe 2. Escolhe 2 e resolve, né? Aqui a gente tem um exemplo, né? Que eu falei para vocês dessas formigas que fazem... Mostrei até um videozinho para quem tinha chegado cedo no dia, né? Quem foi que viu o vídeo? Vocês viram, né? Então, são essas formigas aqui, ó, que eu falei. Então, uma começa a dobrar a folha, aí chega a outra e ajuda. Quanto mais estão fazendo aquele trabalho, maior a probabilidade de outra formiga entrar para ajudar naquilo. Então, a gente tem um método de amplificação do sinal, de cooperação. Então, a gente pode ter também a estigmergia como uma comunicação via mecanismo de sinalização. Como sinalização que faz muito rápido, né? Caralho. É uma comunicação via mecanismo de sinalização. O que é isso? Então,
Um exemplo é o exemplo clássico das trilhas de formiga, né? Elas estão fazendo uma trilha química, você coloca alguma barreira, todo mundo já fez isso, né? E aí elas começam a ficar confusas, só que depois elas vão estruturando um novo caminho que passa a ser atrativo. Opa. Tô voltando, tô fazendo o botão errado. Então, mas tem um ponto interessante da gente entender a estiquimia, é porque a ideia dessa organização que ela acontece a partir de passos sequenciais, ela torna a rota evolutiva da vida solitária para a socialidade menos complexa do que se espera. Por que a gente precisa ter? Coesão, a gente já viu que é o principal fator para a gente ter evolução de altas organizações sociais, certo? Mais coeso o grupo, a seleção de grupo vai lá para cima e a gente tem sendo selecionadas características que são vantajosas para o grupo. Mas antes disso acontecer, é interessante que a gente tenha essas duas coisas aqui. A gente tem primeiro uma interatração, um fator de tolerância. Lembra do trinômio de Onenag? Quando a gente analisou a filogenia do trinômio de Onenag, aquele ratinho que a gente falou nas primeiras aulas. O que é que surgiu antes da filogenia? Antes de surgir socialidade, surgiu o quê? Tolerância. Os indivíduos eles passaram a ser mais tolerantes um com o outro. Certo? Quando a gente olha nas aranhas, por exemplo, o que é que surgiu antes da socialidade? Cuidado materno. Cuidado materno, os filhotes eles interagem mais entre si, eles são mais tolerantes entre si também. Perceberam? Então tem que ter um certo grau de interatração ou de tolerância, pelo menos para esses organismos ficarem juntos. Além disso, a gente percebe agora como ter certos comportamentos estereotipados, como por exemplo no trinômio de Onenag, que é cavar o ninho. Isso é importante, porque você acaba tendo uma vantagem, porque é fácil esses animais trabalharem em grupo. Se todo mundo trabalha da mesma forma, todo mundo segue os mesmos passos, a gente se junta e consegue fazer aquilo, né? Agora imagine, por exemplo, que eu e Daniel, eu sempre começo montando uma mesa pela perna e Daniel sempre começa pela parte de cima. Isso não ia dar certo, né? A gente não ia conseguir se coordenar. Então esses fatores, eles tornam a evolução de socialidade mais possível, mais provável, certo? Então o que a gente espera? Se eu chegar numa filogenia e olhar grupos mais antigos, onde eu tive comportamento sequencial, interatração e coesão, eu espero ter uma alta incidência de socialidade. Eu espero encontrar vários táxons com socialidade. Não, isso aqui é uma crítica ao conceito que eu não vou ler também. Então, uma coisa que a galera faz muito é utilizar a estiquimia como uma ideia contrária ao conceito de superorganismo. Todo mundo já ouviu falar o termo superorganismo? Nunca ouviu falar? Qual é a ideia de superorganismo? Superorganismo é uma ideia de que alguns grupos, alguns coletivos de animais, eles são tão coesos, tão individualizados, que a gente pode tratar eles da mesma forma como a gente trata um organismo. Lembra que a gente falou que o grau de coesão ele influencia na seleção de grupo? Então a gente espera que grupos que são extremamente coesos, que quase são um organismo, eles tenham várias características altruístas de cooperação. Se você parar para pensar, lembra que a gente falou sobre as grandes transições na primeira aula? Todo mundo lembra? Que a gente teve grandes transições na história da vida, na Terra, e que essas grandes transições levaram a booms de diversidade. Surgiu uma novidade super interessante, tipo eucelularidade. Galera, a onda agora é ter núcleo. Pá! Explode um bocado de bicho com núcleo. Porque ela adiciona uma nova opção evolutiva. A gente tem novas opções, né? Quando surgiu o núcleo, começou a surgir um bocado de núcleo diferente. Surgiu uma nova opção para a vida, certo? São isso as grandes transições. E como é que surgiram os organismos multicelulares? Eles surgiram a partir de colônias, de grupos de organismos unicelulares. Grupos de organismos unicelulares nos quais o grau de individualização do grupo, o grau de coesão do grupo foi tão grande que ele deixou de existir como grupo, como unidade. Então você é um coletivo, um bocado de célula. Essas células vivem sozinhas?
Não. Da mesma forma como uma abelha operária, ela não consegue sobreviver sozinha. Entenderam? Então, se a gente parar para analisar, a gente tem realmente o surgimento do organismo como o surgimento de uma estratégia de grupo absurdamente estruturada. Certo? Então, compreender as colônias mais coesas de insetos sociais como um superorganismo não é uma ideia tão alienígena como a priori a gente pode pensar. Não é mesmo? Então vamos lá. A galera ela usa a estigmergia como se fosse uma ideia contrária de superorganismo. Então, tipo, se você defende estigmergia, você não vai defender superorganismo. Então, pela perspectiva da maioria das pessoas que trabalham com estigmergia, o todo ele só existe no olho do observador. Então a colônia, ela só existe na nossa cabeça. Na verdade, o que acontece é uma desorganização dos indivíduos que consegue gerar um padrão. E cada indivíduo ele se comporta como se estivesse sozinho, sem prestar muita atenção aos vizinhos. Olha que coisa meio doida de um cientista falar. Um cientista falar que um inseto no grupo social... Mas isso é uma coisa diferente. Porque isso daí, eles não têm o quê? Interação. Você não observa comportamento meu modular o seu comportamento. Certo? Por exemplo, se eu tiver, imagina o seguinte, eu estou caminhando na rua, certo? Estou caminhando na rua movimentada, sei lá, na Avenida Paulista. Movimentada pra caralho, 24 horas por dia. E aí eu paro e falo, caralho, que porra é aquela? Olhando pro céu, do nada. E fico lá. Ai, eu não boto fé nisso. Eu não boto fé nisso. Ai, velho. Se eu ficar lá tempo suficiente, eu for suficientemente convincente, pessoas vão parar e vão começar a olhar. Não vão? Porra, se você estiver caminhando na rua e tiver um maluco olhando pra cima, obviamente você vai olhar pra cima também. Meu comportamento está modulando o comportamento das pessoas ao meu redor o tempo todo. O que você faz modula o comportamento do outro o tempo todo. Se um gnu peidar na cara do outro, ele vai continuar lá assim, com cara de gnu, aquela cara de bicho idiota. Odeio o padrão. Vai ficar aquela cara de bicho idiota. Então, eles não têm um grau de interação. E por eles não terem interações durante muitas gerações, essas interações não foram moduladas por seleção natural. Certo? Então, realmente, no grupo de gnu, eles parecem estar ignorando os outros, porque eles realmente não interagem. Agora, num grupo social, por exemplo, formiga, elas têm um comportamento que é geral. Várias vezes elas fazem isso, tipo, encontrou, cruza as antenas assim, aí dá uma passada na outra, assim, vê se está suja, pá... Ah, beleza, vamos lá, continua. Você vai dizer pra mim que isso não é uma interação? A não ser que esses bichos sejam cegos e eles estejam trocando uns com os outros o tempo todo, né? Tipo, na verdade não, a gente está interpretando como eles estão trocando informação, na verdade é tipo, opa, foi mal, oi, desculpa, não é isso, né? Então, isso daqui é uma interpretação do comportamento. E esse é um grande problema da gente trabalhar com comportamento animal. O comportamento animal está muito sob alvo da nossa interpretação. Porque não dá pra gente perguntar pros bichos, velho, pra que porra esse lemingue do inferno, do estopor, tá pulando desse precipício? Mas imagina se a gente pudesse perguntar, com licença, pelo amor de Deus, eu tô há 30 anos trabalhando com você, eu não sei por que você pula. Por que você pula? Por quê? Sacou? Se a gente pudesse fazer isso, porra, o comportamento animal seria perfeito, velho. Eu assisti aquele filme do Ed Murphy, como é o nome daquele filme? Você sabe como é, vai, se esforce. Doutor Dolittle. Eu assisti o Doutor Dolittle e falo, esse cara aproveitou muito mal. Se eu falasse com animais, eu ia ser veterinário, mas porra, eu ia ser biólogo, eu ia produzir cada paper escroto, velho. Eu ia perguntar, me diga aí, velho, por que você tá aqui? É por causa de tal variável ambiental. Cara, vou publicar agora, medir a variável, publiquei artigo. Porra, ia ser um cientista fodástico, velho, imagine. Mas infelizmente a gente não tem como fazer isso. A gente tem que interpretar o comportamento e como toda interpretação, ela é subjetiva, certo? Se ela é subjetiva, ela vai depender das minhas expectativas. Se eu acho que a sociedade humana é uma merda, que é um negócio completamente desorganizado, que isso aqui não vai para lugar nenhum, Brasil, esse país de banana, república de merda, eu vou olhar para as sociedades animais
de uma perspectiva que vai ser uma perspectiva minha, de que toda a sociedade é uma merda. Entendeu? Então é lógico que, por exemplo, eu que sou uma pessoa mais idealista, eu vou imaginar que a sociedade dos insetos ela vai ser mais organizada, ela vai seguir um padrão, uma lógica. Então cada pessoa vai embutir na maneira como interpreta o comportamento social suas próprias concepções do comportamento social. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E vocês também que estão aqui assistindo uma aula de um professor extremamente parcial e manipulador convincente, vocês tomem cuidado, não assumem tudo que eu falo. Já a galera do superorganismo, principalmente aquele Wilson, lembra que a gente falou do Wilson da sociobiologia? Então, ele fala que é o todo que explica também o comportamento das partes. Que o todo, ele gera constrições no que é naquele comportamento que você vai ter. Então, se você está, por exemplo, aqui na UF, você não vai andar pelada. Mas numa praia, talvez você ande pelada, né? Então, a sociedade está gerando uma constrição no tipo de comportamento que você pode apresentar.